Boa noite e a paz do Senhor esteja com todos. Vamos dar início à nossa reunião de oração. Para isso, vamos pedir que o Senhor esteja nos abençoando no sentido de estarmos atentos àquilo que Ele tem para nos falar através do Seu Santo Espírito e também estarmos orando posteriormente à nossa meditação. Amém? Então eu convido a todos a abrir a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 6 ao 9, que diz: Portanto, estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Assim, estamos confiantes e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Por isso também nos esforçamos para agradá-lo, quer no corpo, quer fora dele. Amém. Vamos orar. Pai Celeste, Deus Altíssimo, como disse, mais uma vez te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos proporciona para estarmos meditando na Tua Palavra e também, posteriormente, estarmos orando conforme o Senhor tem nos dirigido. Nós pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos meditar um pouquinho nesse trecho da Palavra de Deus e eu queria destacar algumas frases que vejo uma importância muito grande no nosso dia a dia. São elas: primeiro, sempre confiantes. Depois ele diz: fisicamente estamos em um corpo visível, tocável, audível, ou seja, com todos os sentidos natos do corpo humano. Mas ele diz ausente da presença corporal, o corpo ressurreto de Jesus Cristo. Por isso vivemos pela fé e não pelo que vemos. O apóstolo Paulo diz que quando nesta confiança, preferimos estar ausente do corpo e presentes com o Senhor. Não é algo fácil de entendermos, mas para nossa meditação, Paulo termina esse trecho que lemos assim: por isso também nos esforçamos para agradá-lo, quer no corpo, quer fora dele. Nesse sentido também, Paulo diz aos cristãos em Roma o seguinte, lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, pois a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nessas mensagens e ensinamentos que nós temos recebido, ao meditarmos na palavra de Deus, em todas as nossas reuniões da nossa igreja, esse ensinamento fica muito claro que a nossa salvação é e o nosso viver no Evangelho de Jesus Cristo é pela fé. A fé que o próprio Jesus Cristo tem nos agraciado, sem mérito algum da nossa parte. Então, vivemos nesse mundo, quer no corpo, quer fora dele, vivemos por Jesus e somente por ele e pela fé. Amém? Mas o autor do livro de Hebreus diz também assim, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Agora, pensando nas frases que eu destaquei no texto inicial, quando eu disse confiantes, vivermos pela fé, fisicamente ou espiritualmente, esperando no que não vemos, mas nos esforçando para agradar o Senhor Jesus no nosso viver. Mas pensando com o nosso raciocínio humano, que é um raciocínio limitado, por mais estudiosos que nós podemos ser, parece um viver impossível. Então, nós também lemos na palavra de Deus a resposta de Jesus quando ensinava sobre o apego às riquezas desse mundo. Lá em Lucas, capítulo 18, versículos 26 e 27. Diz assim:
Então os que ouviram isso perguntaram: quem então pode ser salvo? E ele lhes respondeu: as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Então nós podemos definir o impossível. Nós encontramos no dicionário a seguinte definição: aquilo que não se consegue fazer, algo muito difícil de se conseguir, algo de ocorrência ou existência exageradamente difícil e improvável, ou seja, inviável ou incapaz de ser ou de ocorrer. Em outras palavras, quando todas as alternativas lógicas, físicas ou humanas se esgotam, nós lembramos daquela famosa frase: sem saída. Pode ser uma doença incurável ou uma situação irreversível. No entanto, como lemos em Lucas 18, 27, que diz: as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Lemos também em Lucas, quando o anjo Gabriel foi enviado a Maria para lhe anunciar que ela ficaria grávida e daria à luz a Jesus, o Filho do Altíssimo. E ao questionamento de Maria quanto ao que o anjo Gabriel disse, nós vemos a resposta do anjo para Maria, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Então, quando pensamos nesse tema que eu acabei dando a esta meditação, ou seja, quando o cristão analisa o impossível, mas o impossível de Deus. Nesse caso, o foco muda para a soberania eterna de Deus. O homem tende a se tornar cada vez mais autossuficiente e egocêntrico na sua busca pela sobrevivência neste mundo atual, buscando cada vez mais a sua independência de Deus, confiando cada vez mais em si mesmo e assim diminuindo a diferença entre o impossível e o possível. E, infelizmente, na mesma proporção, perde a confiança na dependência e do amor e da misericórdia de Deus. Contudo, a palavra de Deus é muito clara quando diz, lá em João, capítulo 15, versículos 4 e 5, que Jesus diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, a humanidade, na sua grande maioria, não tem levado em consideração as palavras do apóstolo Paulo, assim como também os ensinamentos da palavra de Deus. Mas, na carta de Paulo a Tito, nós podemos ler lá em Tito, capítulo 3, versículo 3 a 7, quando diz assim: porque antes também éramos insensatos, desobedientes, desencaminhados, servíamos a várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros. Mas, quando apareceu a bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por mérito de atos de justiça que houvessemos praticado, mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo, que ele derramou amplamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna.
Então, nós podemos concluir que a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou. E isso em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, através do lavar regenerador e transformador do Espírito Santo. E assim fomos justificados e eleitos pelo Senhor. Quanto à salvação, Jesus disse lá em Mateus capítulo 19, 25 e 26. Ele diz: quando os seus discípulos ouviram isso, ficaram extremamente admirados e perguntaram: quem então pode ser salvo? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Quanto a isso, também podemos ler nas palavras de Paulo, lá em Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 10, quando ele diz: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua vontade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparada por Deus, para que andássemos nelas. Então, a nossa fé em Jesus, assim como a nossa confiança nele, transforma o que é para nós humanamente impossível em possibilidades ilimitadas pelo poder e soberania do nosso Senhor, nosso Deus. Ou seja, por meio da fé em Jesus Cristo, nós, homens limitados, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, como lemos lá em João capítulo 1, versículo 12 e 13, quando diz: mas a todos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por que eu estou dizendo tudo isso e citando esses versículos tão conhecidos por nós que temos estudado a palavra de Deus? Então vamos pensar um pouquinho. Você já parou para pensar desta forma? Eu fui escolhido pelo Senhor. Eu fui escolhido pelo Todo-Poderoso. Eu fui escolhido pelo Deus Criador de tudo que existe. E como também vimos na mensagem de domingo, fomos resgatados e transformados pelo Senhor, o qual só nos pede para vivermos o Evangelho na sua dependência. Isso em gratidão e amor. E a Ele e a sua palavra, pois nada poderíamos dar a Ele por nós mesmos. E nestas condições, como poderíamos tentar analisar o impossível, que só o Senhor pode realizar? E sobre este tema, também foi declarado pelo Senhor através do profeta Isaías, lá em sua carta, em seu livro, Isaías 40, versículos 25 ao 31. Diz o santo: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Levantai os olhos para o alto e vede. Quem criou estas coisas? Foi aquele que fez sair o exército delas segundo o seu número. Ele chama a todos pelo nome. Por ele, grande em força e forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido do Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes?
Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fatiga? O seu entendimento é insondável. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Nós já temos meditado nessas palavras de Isaías, mas é bom sempre lembrar para nós fortalecer o nosso espírito, e o Espírito Santo nos leva a fazê-lo para que a gente saiba com toda certeza e com convicção que só o Espírito Santo pode nos dar quem é o nosso Deus, o Deus dos impossíveis. E também nas palavras de Paulo, lá em Romanos, no capítulo 11, versículo 33 ao 36, quando diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão incrustáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eterna. Amém. Então, nós não podemos ficar tentando analisar ou mesmo explicar o que jamais nenhum ser humano do passado conseguiu fazê-lo. E nenhum do presente ou do futuro conseguirá analisar ou explicar o impossível de Deus, tornando-se possível pelo poder do Senhor. E assim, cabendo a nós e a todos os cristãos declarar como o apóstolo Paulo lá em Gálatas 2:20: portanto, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então eu não preciso ficar pensando como Deus realiza esses impossíveis. Não importa. O importa é que não mais vivemos por nós mesmos, mas vivemos na dependência do Senhor Jesus Cristo, que nos amou e se entregou por todos nós. E esse Deus, o Deus dos impossíveis, veio até nós, assim como na profecias de Isaías, lá em Isaías 40, versículos 10 ao 18. Diz assim: o Senhor Deus virá com poder, dominará com o seu braço, o seu galardão está com ele, e a sua recompensa o acompanha. Ele cuidará do seu rebanho como um pastor, e recolherá nos braços os cordeirinhos, e os levará no colo. Guiará mansamente as que amamentam. Quem mediu as águas com a concha da mão? Quem mediu a extensão dos céus com o palmo? Quem recolheu o pó da terra numa medida e pesou os montes com peso e as colinas em balança? Quem guiou o Espírito do Senhor ou lhe ensinou como conselheiro? A quem ele pediu conselho para lhe dar entendimento e lhe mostrar o caminho da justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento e lhe mostrou o caminho do entendimento? Para que ele, as nações, são como gotas de um balde, como o pó das balanças. Ele considera as ilhas como um grãozinho. Nem todas as aves do Líbano bastariam para queimar, nem os seus animais bastariam para um holocausto. Todas as nações são insignificantes diante dele, e ele as considera menos do que nada, algo inútil. Quem poderás comparar a Deus? A que figura se assemelha? Então essas perguntas a gente pode responder: nada. Ninguém é maior do que Deus. Nada pode superar o poder do Senhor Deus.
o Deus realmente do impossível. Então nós somos exortados para que o nosso viver na presença do Senhor, e isso em todas as áreas, quer física, emocional, mas principalmente espiritual, não depende do nosso esforço humano, nossos recursos próprios, mas sim vivemos na capacitação que nos foi dada graciosamente pelo poder do Espírito Santo, que em nós habita. Então, diante da sabedoria, da soberania e do poder do Senhor, os obstáculos difíceis, as dificuldades intransponíveis, esses impossíveis para nós, tornam-se em fatos possíveis, pois não somos nós que o enfrentamos, mas Jesus, vencendo e abrindo o caminho, o qual o seguimos sempre na dependência de Jesus, e assim sob a sua orientação em todo o tempo. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Não há o que podemos temer, não há o que nós não podemos fazer quando na dependência do Senhor Jesus. Ele é quem nos dá vida, Ele é quem nos sustenta com todo o seu poder. E é maravilhoso, porque nós estamos nas mãos de alguém que pode e faz tudo o que necessitamos, tudo o que precisamos para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então não precisamos correr atrás dos impossíveis, porque tudo torna-se possível perante o nosso Deus. Amém? Nesse sentido, então, eu convido a todos a orarem por uma igreja que realmente creia e viva constantemente na dependência do único Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem tudo é possível. A igreja precisa crer nisso, que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, é o Deus que resolve tudo o que parece impossível, pois Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar por nós, vamos orar pela igreja do Senhor Jesus Cristo, para que creia nisso. O nosso Deus é todo-poderoso. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo.